Namastê, boa noite. Bem-vindos ao Satsang, ao encontro. Dando início a essa especial reunião, né? É uma reunião todas as terças-feiras. Como sabem, nosso encontro tem a finalidade de proporcionar conversas, compartilhamentos, questionamentos em especial, a respeito dos processos que envolvem nossa jornada espiritual. Especialmente os processos que são abertos e acionados a partir do momento que a gente recebe a preciosa semente da energia Diksha. Como toda semente, está destinada a florescer. Então, a nossa atividade mais linda, uma vez que a gente recebe a Diksha, é encontrar meios de fazer com que os nossos estados de consciência encontrem formas de se expandir. E essa expansão, ela se dá especialmente, principalmente, na medida em que vemos o que não foi visto ainda, né? Não existe expansão de consciência possível se nós não estivermos livres, se nós não estivermos nos percebendo e nos sentindo absolutamente 100% livres. A liberdade é um dos nossos bens mais preciosos a serem cultivados. E se nós formos fazer uma investigação mais aprofundada, possivelmente vamos nos deparar com uma condição na qual coletivamente e individualmente muitos de nós se encontram em níveis diferentes, que é a condição de aprisionamento. Estamos presos, somos prisioneiros. Somos prisioneiros dos nossos condicionamentos, somos prisioneiros da nossa cultura, somos prisioneiros das nossas ideias, somos prisioneiros dos nossos sentimentos, somos prisioneiros das nossas emoções. Cada um desses aprisionamentos tem características diferentes. Mas todas as coisas que nos acometem como seres humanos, num momento em que não são vistas, no momento em que elas agem de forma inconsciente, no momento que elas estão presentes no nosso sistema de uma forma oculta, fazem com que nossos comportamentos, é mais de um, né, ocorram de uma forma muitas vezes prejudicial, destrutiva, e que nos mantém alinhados também com o que chamamos de consciência inferior. Então, quando fazemos o satsang, quando fazemos um encontro assim, quando temos interesse em crescer como seres humanos, vamos nos deparar, né, com os nossos aprisionamentos. Muita gente acha que jornada espiritual consiste em você reconhecer o Buda que você é. É verdade, né? Você reconhecer o quanto consciente você é, quanto desperto você está. É um jogo do ego, do nosso ego espiritual, e que é comum a quase todas as pessoas. É um jogo que segue até o momento em que você se depara com a inutilidade e a besteira que você está fazendo e a perda de tempo que você está fazendo com a sua vida, né? Então, muita gente participa, né, de certas coisas com a intenção de provar para si mesmo o quanto iluminado está, o quanto desperto está, o quanto consciente é. Isso também é um aprisionamento, né? Já num grau mais difícil de ser identificado, mas é um aprisionamento também. Então, quando falamos de espiritualidade, voltamos à simplicidade, né? Voltamos ao caminhar em simplicidade e em liberdade, com a possibilidade de incluir e abraçar todas as coisas. E essas qualidades, essas possibilidades vêm de uma qualidade muito especial, melhor dizendo, que é o florescimento do nosso coração. A gente não faz o próprio coração florescer, né? O que a gente faz é se colocar nos lugares, nos momentos, nas condições onde isso
é favorecido. A Diksha, hoje em dia, é um dos meios, talvez, mais eficazes em proporcionar esse florescimento a todos os seres humanos. É por isso que a gente recebe a Diksha, né? É uma atividade menos voltada ao desenvolvimento intelectual, menos informativa, né? Temos menos informações. Ainda assim, todos nós temos mente, todos nós temos questionamentos, todos nós temos necessidade de entender as coisas que nos acontecem. É um jeito também de buscar a liberdade, né? Quando temos uma compreensão equivocada de como as coisas são, nos mantemos presos, né? Também numa condição, pelo equívoco, pela incapacidade de ver as coisas como elas são, pela incapacidade de viver a realidade. Então, o processo de despertar, ele é um processo gradual para algumas pessoas, súbito para outras, né? E ele nos é concedido por meio da nossa conexão com a presença divina, que em parte, né, nos chama, e a outra parte, né, é uma responsabilidade de cada um de seguir em direção ao que está sendo chamado, né? Todos nós somos chamados, todos nós recebemos chamados constantes o tempo todo para despertar. E muitos de nós ainda assim escolhem permanecer adormecidos. Parece que há uma ilusória zona de conforto, né, em você se manter iludido com quem você é, com quem você faz, com quem o outro é e com que é a sua vida. Então, o processo de despertar é também um processo de liberação do sofrimento, né? Na verdade, a liberação do sofrimento faz com que você desperte, né? Uma coisa está intrinsecamente conectada e ligada à outra. Nosso encontro tem, humildemente, né, muita humildade, tem a intenção de favorecer o despertar de todas as pessoas também. E ele inclui a Oneness Meditation, que é uma transmissão muito forte de Diksha no final dele. Então o encontro termina precisamente às 23 horas, às vezes eu me atraso um pouquinho, né, sigo um pouquinho mais, respondendo alguma coisa, mas eu procuro terminar às 23 horas, e às 23h15 é parte do encontro, só que a gente fecha e reabre novamente através de um outro link, para que possamos também estar juntos com pessoas de outros países que não falam português. Então, encontro português e, por que não, em espanhol, né, vai até às 23 horas e depois a Oneness Meditation é aberta a qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, né? Por isso que a gente faz de uma forma separadinha. Então, mais uma vez, bem-vindos, Namastê. A partir de agora, fiquem à vontade para colocar suas questões. E lembre-se que todas as questões são bem-vindas, né? Não precisa elaborar muito, não. Deixa que algo que está no seu coração, né, algo que está te chamando para ser visto, possa ser colocado aqui. E todas as perguntas pertencem a todos nós, todas as respostas também são direcionadas a todos nós, inclusive a mim mesmo, né? Às vezes eu respondo uma coisa aqui e eu estou falando para mim mesmo, né? Então eu não estou fora, né? Não estou isento de ouvir o que muitas vezes eu mesmo falo aqui. Todas as coisas são para todos nós. Então, se uma pergunta ou questionamento começou a chegar, né, na sua mente, né, mesmo que você não tenha uma coisa muito bem articulada, não tem importância, de toda a pergunta a gente procura fazer uma resposta que nutra, né, o coração de todo mundo. Então, a partir de agora, fiquem à vontade. Vou ver se eu tenho alguma pergunta aqui. Alguns temas costumam ser comentados aqui de uma forma bastante, vamos dizer assim, assídua, né? Tem certos assuntos que são bem assíduos. E então eu lembro a vocês também que esses encontros são gravados. Já no dia seguinte, no caso amanhã, eu faço uma edição
e subo para o YouTube com uma relação das perguntas que foram feitas, ainda que de forma anônima. Eu não cito os nomes de quem fez as perguntas, mas as perguntas são colocadas e as respostas também, e são facilmente localizáveis porque aparece o tempinho delas. Então, esses encontros que já vem acontecendo há mais de 2 anos, nesse formato, porque eles ocorrem há muito mais tempo do que isso, né? Só que de forma gravada e postada no YouTube fazem desde julho de 2015. Todos os encontros estão disponíveis, todos os encontros podem ser revistos e as perguntas se encontram também no menu do YouTube, logo abaixo do vídeo. Né? Isso tudo também está postado no meu blog. E lá, inclusive, é possível você identificar todas as perguntas que foram feitas até hoje e como ver a resposta que foi dada. Tá bom? A gente faz esse trabalho, faço trabalho junto com a Elaine, e a gente faz esse trabalho no final do encontro, no dia seguinte, como uma forma de permitir o acesso às coisas que a gente comentou aqui, mesmo para quem não tá em condições de estar acompanhando por causa da hora ou porque está ocupado com outra coisa. Né? Oi, Jennifer. Jennifer de Nambro. Olá, Setu. Me inscrevi para participar das 64 Dikshas na casa na unidade. Estou sentindo um frio na barriga danado. O que pode ser esta minha sensação? Jennifer, frio na barriga, até onde eu sei, é sintoma de medo, né? Agora, por que você está sentindo medo, eu não sei. A 64 Dikshas é um processo que eu não posso comentar aqui, de uma forma mais aprofundada, né? Mas ele é um processo destinado apenas aos doadores de Diksha. E é um processo interno, né? De crescimento, de conexão, uma vez que você vai participar de um círculo, de vários círculos, como são formados, e é compartilhada a Diksha por todos os membros. Né? Você vai receber 64 Dikshas de todas as pessoas presentes, e você vai dar também Diksha a todas as pessoas que estiverem presentes. Né? O formato ideal a gente faz com 64 pessoas, formando 8 círculos, né? de 8 doadores de Diksha em cada um deles, e a gente vai se revezando. Tal. É intenso, porque a gente não para. Né? É um processo que muitas vezes a gente faz apenas um intervalo só de 20 minutos quando chega nas 32 Dikshas. Mas depende de quem está conduzindo. Né? Tem formas diferentes de fazê-lo. Então, é uma oportunidade de crescimento, né, Jennifer? Porque não tem nada para você fazer, a não ser ficar sentada recebendo Diksha de 7 pessoas que estão na sua roda, e você depois vai dar a Diksha nessas mesmas 7 pessoas. Depois troca de roda, e assim vai. Né? Até que se completem as 64 Dikshas. Como isso é uma coisa que demanda um certo tempo, né? E pode levar algumas horas, você vai relaxando o corpo, vai recebendo energia, vai relaxando o corpo, vai recebendo mais Diksha, mais Diksha, mais Diksha, vai dando umas deitadinhas de vez em quando para alguns 2, 3 minutos, aí levanta de novo, senta, continua trocando Diksha. Então, é uma atividade bastante intensa, né? Mas é só Diksha. Né? E o que eu posso estar te questionando é o que é o frio da barriga. Eu é que te pergunto, né? O que estaria se sentindo ameaçado? Né? O que pode acontecer com uma pessoa que recebe 64 Dikshas num curto intervalo de tempo? Né? Então, o que você mesma tem que encontrar, né? Você mesma tem que identificar. Muitas vezes nós resistimos até mesmo às curas que estão disponíveis a nós. Né? Semana passada eu comentei isso, estou só dando uma lembrada mais uma vez. Né? Muitas vezes nós queremos ser curados de algo que nos mantém em sofrimento, algo que nos é doloroso. Né? É que nem a tal da injeção, né? que só tem a boa medicina, né? Mas você tem medo da injeção porque ela pode te causar uma pequena dorzinha da picada. Então, as 64 Dikshas podem ter um pouquinho esse perfil, né? Em que a mente fica com medo
e reage antecipadamente, provocando esse frio na barriga, né? Porque muitas vezes a nossa mente reage a um crescimento como se estivesse em perigo, né? Como se você estivesse na iminência de acontecer alguma coisa, como se essa fosse uma atividade perigosa, né? É assim que a mente entende crescimento espiritual, porque o crescimento ele só pode ocorrer num estado em que você se entrega e que você abre mão de todos os controles, todas as tentativas de manipular as coisas, todas as tentativas de manipular os outros, todas as tentativas de se manipular também, né? De se autocontrolar ou de manipular os eventos da sua vida e daqueles com quem você se relaciona. Quando a gente vai crescendo em consciência, essas, né, vai se encaminhando para um estado de despertar, tudo isso deixa de acontecer. Né? Você começa a reconhecer cada vez mais a perfeição que há em todas as coisas. Mas a mente não gosta muito disso, não. Então ela fica com medo. E o medo pode provocar frio na barriga também. Né? Mas fica tranquilo, fica tranquila. Né? O processo ele é muito gostoso. Tá bom? Oi, Takanarito. Setu, fale um pouco sobre a transformação que acontece quando aceitamos o que somos e o que pensamos. A transformação, Takanori, não acontece quando nós aceitamos, né, o que somos. Não é exatamente isso. Né? Então, eu vou fazer também uma outra diferenciação aqui. Né? Aceitar o que é uma coisa, aceitar o que você pensa é outra. São coisas diferentes. Viu? Então, muitas vezes você acredita que os pensamentos que são pensados por você te pertencem. Né? Muitas vezes não, possivelmente o tempo todo você acredita nisso. Né? E eu posso te adiantar aqui, isso você vai possivelmente descobrir de uma outra forma mais adiante, que os pensamentos não são seus. Né? Então, aceitar pensamentos que acontecem a você não é uma coisa que ocorre por esforço. Né? Você não pode decidir que agora você vai aceitar o que você pensa, porque o pensamento acontece a você. E muitas vezes ele não é bom, ele é negativo, né? Ele é agressivo, ele vem dos ciúmes, ele vem da inveja, ele vem da competitividade, ele vem do medo, ele vem de uma condição coletiva. Os pensamentos eles são coletivos. Né? Então, controlar pensamentos pode até acontecer se você se internar dentro de um mosteiro, né, dentro de um convento budista, né, e fizer um esforço bem direcionado para isso. O que é que alguns monges costumam fazer, né, por meio de práticas meditativas. Mas mesmo assim, você vai possivelmente ser acometido por pensamentos que você não gostaria de estar pensando. De repente emerge uma raiva, de repente emerge, né, uma vontade de destruir, né, ou de agredir alguém, e você não queria estar pensando nisso, mas você está. Né? Então, aceitar o pensamento, a aceitação do pensamento, ela só pode acontecer no momento que você, de fato, estiver sintonizado com o seu coração de uma forma mais elevada, né, no estado de consciência mais elevado. Aí você vai perceber que os pensamentos não vão parar, eles vão continuar a fluir. Né? Alguns vão passar de uma forma tão rápida que você não vai nem identificar que o pensamento passou por você. Né? Outros pensamentos tendem a ficar mais retidos no seu sistema porque você se identifica com o que está sendo pensado. É um processo de identificação. Quando você conseguir observar esse processo, você fica livre da identificação com o pensamento. Isso é o que é chamado despertar. O despertar é uma desidentificação, o que não significa que você vai deixar de pensar. Mas os pensamentos eles vão ficar, vamos dizer assim, eles vão ocorrer menos como um fluxo contínuo, ininterrupto. Eles vão ter algumas brechas, algumas pausas, né, de silêncio. E aí outras coisas vão começando a acontecer. Isso não tem a ver com aceitação, viu?
Isso tem a ver com um estado de consciência em que o processo de desidentificação com os pensamentos vai se aprofundando, vai acontecendo. Agora, aceitar quem você é já é um trabalho terapêutico, né? De buscar identificar toda a sua história, né? Toda a sua história. Todos nós temos uma condição semelhante com relação a isso, né? Raramente uma criança chega ao mundo e é incondicionalmente amada pelos seus pais. Quando uma criança chega ao mundo e já ouve, nossa, que gordinha, nossa, que magrinha, nossa, que isso, nossa, que aquilo, olha só a cor da pele, olha como é isso, olha como é aquilo, né? Às vezes a mãe já com medo, né, de ter uma criança com uma má formação, né, dentro de si, faz com que o sentimento de que você não é bem-vindo como você é, que você não é uma pessoa que é merecedora de amor como você é, já se instala muito cedo, né? Muito cedo mesmo. E você passa muitas vezes boa parte da sua vida gastando uma energia imensa para aprender a gostar de si mesmo, uma vez que os outros não gostam, ou numa busca incansável de pessoas que te amem, porque você mesmo não se ama também. E isso está tão fortemente instalado no seu sistema que você se torna quase que vamos dizer assim, uma vítima, né, dessa condição. Você está sempre em busca de alguém que te aprecie, sempre em busca de alguém que te elogie, sempre em busca de alguém que goste de você, que te ame incondicionalmente, porque você mesmo não encontra esse sentimento dentro do seu coração. Então precisa do outro, né? E a aceitação de si mesmo, ela faz parte disso, né? Quando essas coisas que eu estou mencionando aqui são liberadas, né? Quando uma cura acontece, você não precisa mais se esforçar para aceitar, porque o esforço em aceitar o que você não aceita já é não aceitação. A aceitação, ela vem sem esforço, né? O esforço em aceitar intrinsecamente já está dizendo eu não me aceito, eu preciso fazer algo para poder gostar mais de mim, né? Isso é um trabalho que é mais terapêutico, né? Mas naturalmente essas coisas vão mudando também na medida em que você vai reconhecendo a sua história, na medida que você vai reconhecendo como essas informações, esses programas, né, foram instalados dentro de você, quais foram os momentos em que essas coisas entraram e permaneceram como verdade dentro de você. Quando isso começa a acontecer e é liberado, você não precisa mais fazer um esforço para aceitar, né, para se aceitar. Porque a aceitação ela é uma condição natural, né? Ela não vem do esforço, né? Ela vem do encontro consigo mesmo, né? No reconhecimento absoluto de quem você é, da divindade que você é, da divindade que reside em você e de tudo mais do qual você faz parte, né? Mas isso já é um outro momento, tá bom? Oi, Laura. Boa noite a todos e Setu. Poderia falar um pouco mais sobre o sofrimento que passamos no processo do despertar? Oi, Laura. Esse sofrimento que passamos no momento do despertar, ele não é necessariamente verdade, viu? Isso é um pouco um mito. Na verdade, o que aconteceu e acontece com algumas pessoas, que daí se colocam dessa forma, é que o sofrimento ele passa a ser percebido e antes ele não era. Boa parte das pessoas está em sofrimento e não sabe. Acha que é assim mesmo, que a vida é desse jeito, né? Se encontra dentro de família, se encontra com os amigos, se encontra sempre numa condição semelhante, em que o sofrimento está presente, mas você não sabe que você está em sofrimento. Então, quando o processo de despertar vai se tornando, né, uma coisa mais intensa, você vai constatar que você sofre. Você não sabia, agora você sabe, né? Isso é
parte do despertar. Esse ato, esse momento de conscientização de um sofrimento que já é latente, com o qual você possivelmente já nasceu, o qual você provavelmente trouxe até mesmo de outras vidas, né? Há milhares, centenas e milhares de anos que você vive em sofrimento, e o processo de despertar, ele não vai fazer você sofrer, ele vai fazer você constatar que você sofre, né? E vai te mostrar as possibilidades de liberação do sofrimento, que é um pouquinho o que eu estava comentando aqui, né, com o Ikanori. Quando você começa a identificar que você sente coisas, ou vive coisas, ou pensa coisas que você não escolheu viver, nem sentir, nem pensar, né, mas que você é parte de uma coletividade que está em sofrimento há muito tempo, né, porque o sofrimento que você sente hoje, ele não é só seu, ele faz parte da humanidade, né? Qualquer ser humano que esteja vivendo em qualquer parte do planeta, seja um índio, né, que de repente vê que a região que vive lá na Amazônia está em perigo, né, lugar onde ele e seus ancestrais sempre viveram, o sofrimento dele é seu também, né? Uma mulher que é de alguma forma estuprada ou violentada, né, na África, num país islâmico mais radical, né, ela está em sofrimento. E o sofrimento dela é dela? Não, o sofrimento dela é de todos nós, né? Na medida que nós vamos nos dando conta que fazemos parte de uma humanidade e que eu, como indivíduo, né, tenho essa percepção ilusória de que eu estou separado dos outros, quando isso começa a cair, você vai ver que a dor do outro te afeta, e você é afetada pela dor de todos, né? Porque você não está separada de nada nem de ninguém, nós somos todos parte da natureza como um todo, né? Sofremos com a dor de um animal, de uma baleia que encalha, sofremos, né, de um elefante que foi assassinado para tirar os dentes dele, sofremos né, com toda a dor que existe na natureza, uma árvore centenária que é derrubada, né, e que abriga milhares de seres, né, dentro ou embaixo dela, em volta dela. Todas essas coisas que estão em volta e que são destruídas por inconsciência, né, toda essa dor, ela é sentida por todos nós. A gente só não se dá conta, né? A gente acha que a gente está aqui na boa e que as coisas que estão acontecendo em outras partes não nos afetam. Não é verdade. Nós somos sim afetados por todas as coisas. E afetamos todas as coisas também com os nossos posicionamentos. É aí que a gente começa a receber a Diksha, né, com a intenção de estar liberando, né, despertando, encontrando o teu centramento, encontrando a possibilidade de fazer o seu coração florescer. Aí você começa a reverter um processo coletivo, porque você começa a emanar para o coletivo a cura que aconteceu a você, né? É assim que a Diksha funciona e trabalha em todos nós, né? Essa interação em que a gente reverte, né, começando no trabalho interno que depois se manifesta no coletivo. Então o processo de despertar, ele vai fazer você se deparar com um sofrimento, mas não é que você vai sofrer antes de despertar, né? Em sofrimento todos nós já estamos. A gente só não se dá conta, porque temos poucos vislumbres do que é viver livres do sofrimento. Poucas pessoas experienciam o que é estar vivendo livre do sofrimento. Quando a gente fala livre do sofrimento, não estou falando de dor, não. Estou falando de livre de sofrimento psicológico, né? Tá bom? Oi, Renato. Se tu, ao despertar, é possível, além de observar o ego, também conversar com ele, como, por exemplo, ego e consciência? Não é bem assim, viu, Renato? Esse tal de ego com quem você quer conversar, ele não existe, viu? O ego é um conceito. Ego não é algo real. Ego é um conceito.
Não tem aquele que conversa e não tem com quem conversar. Esse processo de, de, de querer conversar com o ego, ele simplesmente ele é impossível porque não tem nem aquele que conversa, nem aquele com quem supostamente você estaria conversando. Né? Os dois personagens dessa conversa, eles são conceituais. Né? Não existe ego. Existe um conceito de ego. Né? Uma ideia de que você existe, mas é uma ideia, como eu bem disse, é uma ideia, porque você não existe, é só uma ideia. Né? Então, consciência também não conversa. Né? Consciência pode sim se manifestar. Pode se manifestar. Nós somos manifestação da consciência, mas consciência não conversa com ego, porque consciência não tem como, né, se manifestar para algo que é inexistente. Então, quando falamos em consciência, estamos falando de algo muito maior do que uma forma humana, né, que conversa. Consciência é todas as coisas. Consciência não conversa. Consciência é todas as coisas. Se consciência pudesse conversar, ela deixa de ser consciência. Ela passa a ser parte de algo, deixa de ser o todo. Né? O todo não pode conversar com ele mesmo. Logo, consciência não conversa. Agora, o processo de despertar, ele vai fazer sim que você comece a identificar o que você chama de ego. Né? O ego é podemos dizer assim, é um conjunto de personalidades, né? Entre outras coisas. São formas de pensamento com as quais você se encontra identificado. Você acha que você é isso, você acha que você é este que pensa, você acha que é este que conversa. Né? Por quê? Porque há uma identificação com alguns processos que ocorrem dentro de você. Desde que você sente que você existe. O sentimento de que você existe se dá por causa dos seus sensores. Este que existe acha que vê, que ouve, que cheira, que toca e que fala. Neurologicamente, essas percepções estão ligadas ao corpo, acontecem com uma velocidade muito rápida no nosso sistema neurobiológico. Né? Quando isso amadurece, na faixa de mais ou menos 3, 4, 5 anos de idade, né, varia um pouquinho, este que vê, cheira, fala, ouve, toca, né, esse conjunto de sensores ligados ao corpo físico, fazem com que você entenda que há alguém aí que está sentindo, vendo, falando, sentindo cheiros e tocando, né, para ficar nos 5 sentidos mais importantes. Isso é o que a gente considera vamos dizer assim, a origem do ego. Né? O ego é esse conjunto de sensações que, mais adiante, na medida que o cérebro também vai se formando, né? Vai adquirindo informação, vai aprendendo a linguagem, vai recebendo um nome, vai se identificando: eu sou um corpo, eu tenho um nome, eu sou um menino, eu sou uma menina, eu sou filho dele, sou irmão dela, etc. Né? As identificações vão formatando o que você entende que é um ego. Mas se você desmontar, né, desmontar essas partes todas que foram se acumulando durante os anos, você vai ver que o que resta, né, não tem ninguém ali, não tem ninguém aqui. Né? Então, isso é um estado de consciência que é percebível. Né? Às vezes você pode ter um vislumbre disso, às vezes você pode chegar a um ponto em que você vive isso. Né? São estados de consciência mais elevados. O processo de despertar, para voltar para a sua questão, ele faz com que você observe essas coisas que eu estou mencionando aqui. Ele é um processo de desengatamento, de desidentificação da sua mente. Né? De certa forma, a mente, ela e a identificação com ela
te dão essa percepção de que tem um ego aí, né? Que pensa, que é inteligente, que tem memória, né? Que tem uma história pessoal, que tem um lugar para ir, tem um direcionamento para dar a sua vida, que tem um propósito, uma série de coisas que a gente considera importantes, né? Mas isso já é uma outra conversa, né? Que não dá para aprofundar aqui. É também uma busca pessoal, né, Renato? Cada um de nós vai entender isso que eu estou mencionando aqui de uma forma um pouco diferente. O importante é não criar uma ilusória ideia, né, uma fantasiosa ideia do que seja o despertar, né? O despertar ele é uma condição natural a todos os seres humanos, que mais cedo ou mais tarde vão se desidentificar dos processos mentais, né? Aí é o início de uma jornada, né? O início mesmo, primeiro passo de uma jornada, né? Tá bom? O Indira Gandhi, na maioria das vezes fico muito irritada quando participo das 64 Dikshas. Vontade de sair correndo, mas sempre fico até o final. Melhor ficar até o final, viu? Melhor ficar. Existe até a possibilidade de sair correndo, né? Ou de dar uma desligada, né? Mas isso que fica irritado, né? Não é muito diferente do que a Jennifer descreve como o frio na barriga, né? São coisas, vamos dizer assim, uma coisa tem a ver com a outra, né? Se você quiser se aprofundar nisso, você vai precisar compreender o que é irritação, né, Indira? Que irritação é essa? O que dentro de você fica irritada? Por que fica irritada? Será que fica irritada só nas 64 Dikshas? Ou será que você fica irritada também em outras situações semelhantes, em que certas coisas são apontadas para você né, ou te convidam a um movimento diferente? Né? Quase sempre a irritação vem da mente. A irritação vem de um sentimento de ameaça, né, em que as coisas parecem que vão sair do controle e você não quer que elas saiam do controle, você quer que elas permaneçam sob o seu controle em especial, né? E quando a gente começa a se mover com uma energia mais forte, como é a Diksha, como é o espaço que é criado no processo de 64 Dikshas, há uma reação, e essa reação ela precisa ser conhecida, né? Pode ser que você não esteja gostando de uma música, talvez você não esteja gostando das pessoas que estão ali. Você pode encontrar inúmeras justificativas para a sua irritação, né? Não dormiu bem à noite, não se alimentou bem, está com fome. Eu fico muito irritado quando estou com fome, né? Eu sei disso. Então eu procuro comer para não ficar irritado por causa da fome, né? A gente tem que saber lidar com a própria irritação e saber se é simplesmente, né, um desconforto com a cadeira, um calor, né, ou se está muito frio, ou se a música está muito alta, ou se não tem música nenhuma, ou se está sempre tocando a mesma música, aquilo tá te incomodando, né, tantas horas. Seja lá o que for, né, a irritação ela está dentro. O que está acontecendo fora só está acionando uma irritabilidade que já é pré-existente, já estava aí antes, né? Não foram as 64 dikshas que causaram irritação, né? As 64 dikshas, o processo das 64 dikshas, estão mostrando para você quantas coisas dentro de você estão acontecendo com as quais você não está lidando bem, né? Então a irritação ela só vai acontecer enquanto essas coisas não forem vistas. Na verdade, o processo 64 dikshas, eu conduzi vários, né? Muitas vezes, ele é extremamente prazeroso, é muito gostoso, né? Nunca vi alguém reclamar. Pode ser que uma outra pessoa tenha ficado com sono, né? Mas ele é muito gostoso, né? Uma vez nós fizemos esse processo aqui em São Paulo, já alguns anos atrás, no meio da semana, assim, que a gente não tinha como fazer no final de semana, começando às 10 da noite. Um processo, 64 dikshas, começando às 10 da noite, não do jeito que eu estou começando o encontro aqui, ele termina por volta das 2 da manhã.
Então, foi legal conseguir um grupo de pessoas, né, corajosas, que estavam afim, né, de fazer o processo e ir até o fim. Muita gente não conseguiu. Né? Quando deu lá meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora, o cansaço tomou conta e foram embora. Mas muita gente ficou até o final, até as 2 da manhã. E claro, né, é muito bom, é muito bom. Você tem a liberdade de sair do processo no momento que você precisar. Desde que você complete o ciclo, aquele ciclo de 8 dikshas que está acontecendo. Não pode levantar no meio e sair. Né? Mas assim, você pode sair no intervalo e ir embora se o cansaço tomar conta. Né? Mas, para quem vai participar de um processo assim, você se prepara bem antes, né? Dorme bem, dedica o dia para isso, não assume compromissos antes, não assume compromissos depois, se alimenta direitinho, né? E vai com alegria, vai com alegria. Né? Vai para a festa, considera sempre para uma festa. Oi, Joyce Bacante Sada Atmanar. Setu, você pode falar um pouquinho mais sobre a diferença entre dor e sofrimento? Eu posso, Joyce. Eu não sei se eu vou ter. Vendo que oração aqui. Eu vou falar um pouquinho, tá bom? Vou falar um pouquinho. O que nós chamamos de sofrimento é diferente da dor. Dor sempre é algo que acontece a todos nós, né? Mais ou menos, mas ninguém escapa da dor. Mas como um processo físico. Né? Pode ser uma dor emocional? Pode. Né? Mas é mais um processo físico. Às vezes sentimos dor porque perdemos uma pessoa, porque morreu um bicho que a gente gostava. Né? É dor. Né? Alguma coisa que... A dor é muitas vezes, a dor emocional é muitas vezes ligada à perda. Né? Quando você perde alguém, quando se separa, quando perde um emprego que você gostava, né? Quando tem que fazer algo, né, uma mudança de rota na sua vida e você gostava do que estava acontecendo e agora não vai poder mais viver aquilo do jeito que acontecia. Então, dor é também física, né? Está ligada a um desconforto físico. Né? Dá uma martelada no dedo, não tem como não sentir dor. Né? Agora, o sofrimento, ele não é real. É isso que a gente começa a descobrir. O sofrimento ele está associado à interpretação que nós fazemos de situações. Então, o que nós chamamos de sofrimento, o que a Oneness chama de sofrimento, né, sempre é psicológico, está associado ao apego, à identificação e especialmente, principalmente, a interpretação que fazemos com relação às situações. Então, muitas vezes, né, a gente exemplifica isso. Né? Você trabalha numa grande companhia, numa grande empresa, no mundo corporativo, e um belo dia você recebe lá um memorando, né, que é para você subir até o 20º andar, dar um pulinho lá no RH. Você trabalha no 3º andar do prédio e o RH fica lá no 20º. Né? Só de você receber o chamado, o telefonema, a mensagem que seja, né, que é para você dar uma subidinha até o RH, né, este caminho do 3º andar ao 20º, né, de elevador, escada é complicado, né, de elevador, que pode levar 1 minuto, pode levar 30 segundos, o sofrimento já começa. Né? Você já começa a pensar, nossa, essa empresa está demitindo um monte de gente. Será que chegou a minha vez também? O que será que querem de mim? Né? Porque toda vez que alguém é chamado na RH, nesses últimos tempos, é para receber uma carta de demissão ou fazer algum acordo. Né? Boa coisa não é. Boa notícia não vem. Só de você se dirigir da sua mesa até o elevador, apertar o botão do 20, né,
como a Jennifer colocou aqui, o friozinho na barriga já começa. Você não sabe o que está te esperando, mas a sua cabeça começa a elaborar todo tipo de possibilidade. Em poucos segundos, né? Em poucos segundos a sua mente cria toda uma historinha, e a historinha não é boa. Não é boa. Puxa, mas se eu for demitida, né? O que vai ser? Como é que eu vou continuar a pagar a prestação, né, do meu cartão de crédito, do carro que eu acabei de comprar financiado, né, como é que eu vou continuar pagando o meu aluguel, ou a prestação da minha casa, o que vai ser da viagem que eu ia fazer no final do ano. Eu combinei que ia, né, para a Índia com meus amigos, não vou poder ir mais, porque eu só vou poder ir se eu puder pagar parceladamente, mas se eu não tiver mais emprego, eu não vou mais poder fazer isso. Como é que eu vou dizer para os meus amigos que agora eu ia, mas não vou mais, né? Você não chegou nem ao quarto andar ainda, né? Esses pensamentos já passaram pela sua cabeça. Ainda tem que passar pelo quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, né? Então, em poucos segundos, toda a tragédia, né, do seu futuro vai passar na sua frente. O que vai ser de você? Né? O que vai ser de você? Não vai poder mais sair, né? Eventualmente, se você for casada, não vai poder mais dar para os seus filhos o que você vinha dando, né? Afinal de contas, o seu salário faz parte do orçamento da família, é importante, né? E a contribuição ela é o que vai ser, né, das crianças, que vai ter que tirá-las da escola, vai ter que colocar um outro tipo de escola, né, que não custe tão caro ou que seja pública. Todas essas coisas vão passando na sua cabeça enquanto você está dentro de um elevador, né, se dirigindo ao RH no 20º andar. Isso que a gente chama de sofrimento. Pode ser que ao chegar lá no 20º andar, você de fato receba uma carta dizendo, olha, né, você está sendo desligado da empresa, né, mas você vai receber né, uma indenização, um abono, né, que possivelmente um programa né, de reintegração, bababá, bababá, e você vai, por que não, né, conseguir um salário melhor, um emprego melhor, e ainda vai sair com uma grana que vai te permitir ficar bem, né, por bastante tempo. Mas pode ser que ao chegar lá no 20º andar, você só seja comunicado de que vai ter início um novo treinamento, né? Se você estava interessado numa promoção, que você vai ter que passar por esse treinamento para poder assumir um cargo, né, de gerente numa outra área, tal, se você está interessado, né? Pode ser que a notícia que venha seja só essa, mas possivelmente, né, nessa subida do 3º ao 20º andar, todo tipo de coisa ruim passou pela sua cabeça. Isso é o que a gente chama de sofrimento. Eu estou dando um exemplo aqui, mas a gente está sempre em estados de sofrimento, porque nós não estamos ligados à realidade. Nós rapidamente, né, elaboramos uma teoria, quase sempre bastante negativa, a respeito de todas as coisas. A respeito da pessoa, dos seus amigos, a respeito de um parceiro, né? Você está sempre elaborando alguma coisa que não é boa, que é negativa, né? Que vem do medo, que vem da insegurança, que vem, né, de um estado coletivo também. Então, estados de sofrimento, eles são uma constante no nosso dia a dia. Praticamente estamos o tempo todo em sofrimento, buscando viver minimamente no real, só que a gente não consegue, né? O processo de despertar, ele nos libera do sofrimento psicológico. Não significa que você não vai mais sentir dores na vida. Claro que vai. Mas o sofrimento psicológico, ele vai desaparecer. Essa é a grande bênção. E que vem também com a Diksha, que vem com a Oneness Meditation, que vem com os processos da Oneness, ou que vem de outras formas, né? Eu estou aqui mais restrito aos temas da Oneness University e da Diksha, né? Tá bom? Esses dois aspectos, as diferenças entre esses dois, entre o que é dor e é sofrimento, a gente explora mais nos cursos de iniciação. Pelo menos eu exploro bastante quando eu dou um curso de iniciação para novos doadores de Diksha. Tá bem? Oi, Ana Clara.
Muy Laerte. Eu amo receber Diksha, mas também me irrito quando os doadores apoiam as mãos na minha cabeça com força. Acho desagradável quando isso acontece. Tá certo, Ana Clara? Existe uma orientação. Essa orientação eu fui encarregado de trazer. Eu estava na Índia e fui orientado a trazer para o Brasil já em início de 2014, 13, já nem lembro mais direito. Foi num janeiro desses, né? Em que a partir de então a Diksha deve ser dada sem que se toque na cabeça daquele que a recebe, né? Essa é uma orientação que eu trouxe depois que praticamente 10 anos a Diksha, né, eu e amigos meus que foram iniciados já em 2006, por exemplo, praticamente alguns há 10 anos, né, tocando a cabeça das pessoas. Muita gente não aceitou, né, mas foi uma orientação bem determinante, né? A partir de agora, a Diksha deve ser dada sem que se toque na cabeça daquele que recebe, obviamente também jamais em nenhuma outra parte do corpo, né? Mas a Diksha deve ser dada observando-se uma distância de aproximadamente 1 ou 2 polegadas de distância da cabeça. Então, essa é a forma de se dar Diksha, a gente não toca na cabeça das pessoas. Existem algumas exceções? Existem, né? Então, muitas vezes uma pessoa que nunca recebeu Diksha está vindo, né, como acontece nos encontros que você participa também, está vindo pela primeira vez, né, e para ela tudo aquilo é ainda um pouco estranho, é novo, ela não sabe muito bem o que está acontecendo ali. Às vezes, né, pelo menos eu tenho cuidado de perguntar quem são as pessoas novas antes, no começo das sessões de Diksha, e peço para a pessoa me mostrar quem é, porque essas pessoas possivelmente eu vou tocar, para que elas tenham uma sensação de primeira vez, física, do que está acontecendo ali, né? Mas é uma exceção, não é uma regra. Às vezes eu não toco não, né? Depende muito de como a pessoa está, da postura que eu vejo, até da cara que ela está ali, né, sentadinha, esperando para receber a Diksha. Às vezes eu vejo que não é necessário, né, não é necessária a esta pessoa em especial ter uma experiência física de recebimento da Diksha, né, de sentir mesmo o toque de alguém na cabeça. Ainda assim, né, esse toque sempre deve ser muito delicado, né, muito, muito delicado. Nós nunca apoiamos as mãos na cabeça de alguém, nunca mexemos na cabeça de alguém. Tem gente que mexe, né? Tem gente que parece que vai fazer uma massagem no couro cabeludo, ou faz movimentos com as mãos porque está sentindo energia, ou fica muito tempo também, o que é desconfortável para quem está recebendo, né? A Diksha é uma coisa que tem que ser dada rápida. A pessoa faz um ritual antes, fica lá, né, muitos minutos em cima, depois ela faz um ritual para ir embora, né? Não, a Diksha é uma coisa mais light, mais simples, mais rápida, né? 30, 40 segundos sem tocar na cabeça é a forma ideal de a gente estar dando Diksha em alguém, né? Mas tem pessoas que não respeitam isso não. Elas estão mais interessadas na própria atividade, né? Estão se achando, né? Só que a Diksha numa hora dessas também não acontece. A pessoa faz um monte de coisa ali, a Diksha simplesmente não acontece, né? Isso tudo, Ana, é um aprendizado para os doadores de Diksha, né? Muita gente não recebe esse tipo de orientação quando é iniciada, também ninguém nunca mais fala nada, né? Eu dou essas explicações nos meus cursos, né? E vou dando um toque quando eu identifico que alguém está fazendo uma coisa assim nas sessões de Diksha que eu conduzo aqui em São Paulo, né? Eu dou esse toque porque eu cuido, né? Cuido das pessoas e cuido do meu espaço, cuido da energia. Eu quero que todo mundo tenha uma experiência real, bonita e intensa nas minhas sessões de Diksha aqui. Então eu tenho esse cuidado, né, de ficar de olho quando alguém, né, eu vou lá e dou um toque, né, olha, né,
não faça isso, né? Então é isso. Segunda questão, Ana, como a gente já comentou aqui, é ver como você reage quando acontece uma coisa que você não gosta, né? Que é essa reatividade aí, né? Como é que você expressa internamente? O que acontece com você quando as coisas vêm de uma forma diferente do que você deseja ou espera, né? O que é acionado aí? Aí é a tua lição de casa, né? Observar também, porque possivelmente essa reatividade que ocorre não é só quando alguém põe a mão na sua cabeça, né? Possivelmente ela deve acontecer em outras situações em que as pessoas não fazem algo da forma como você gostaria de estar recebendo, né? Não é só com a Diksha, não. A Diksha só está te mostrando também, né? E essas coisas estão acontecendo com você, possivelmente com uma forma, né, do seu divino está te mostrando alguma coisa. Ao invés da gente estar olhando para aquele que está dando a Diksha de uma forma inadequada, a gente pode e deve estar olhando, né, o que acontece comigo quando o que está sendo feito, né, não é o que eu espero, não é o que eu quero, não é na cor, não é no tamanho, não é na força, não é com a cara, enfim, do que eu esperava receber, né? E eu fico desapontada. E como é que eu reajo quando eu fico desapontada? Quando eu esperava que as coisas fossem do jeito e elas acontecem de um jeito diferente do que eu esperava, né? Então tem um trabalho aí para ser feito, né? Porque se isso está acontecendo com você numa sessão de Diksha, provavelmente está acontecendo também em outros momentos da sua vida fora da sessão de Diksha, né? Vê se faz sentido. Tá bom, Ana? Eu vou encerrar nosso encontro aqui, a primeira parte dele. Vou me preparar para a Oneness Meditation. E Oneness Meditation, para quem não sabe ou nunca participou, ela é feita aqui de uma forma virtual, né? Mas eu não subo para o YouTube, mas está na minha página aqui do Livestream. As, Estão disponíveis as gravações ainda das 11 que eu já fiz aqui no online, né? Algumas delas, as últimas. De qualquer maneira, eu sempre acho interessante lembrar que é uma poderosa Diksha, é feita pela transferência da energia e do estado de presença através dos olhos dos meditadores. Nós somos 4 meditadores brasileiros que fazem isso, alguns mais o fazem também pela internet, que não são do Brasil, são de fora. Existem sites que divulgam essas agendas, né? É possível você receber uma Oneness Meditation, uma Diksha por Oneness Meditation de meditadores de várias partes do mundo, né, em horários diferentes, para quem acha que é muito tarde. E eu viajo, eu e os outros meditadores, né, nós somos 4 brasileiros, eu viajo a convite para visitar cidades onde tenham grupos interessados em oferecer uma Oneness Meditation, né? Eu não decido ir, eu vou se alguém me convidar, né? Então, tendo um grupinho de pessoas interessadas em produzir um evento assim, aí eu explico como é que faz, o que precisa e tal, basta entrar em contato comigo, né? E eu, com o maior prazer, vou até a sua cidade, vou até onde você estiver com o seu grupo, para oferecer o Oneness Meditation, um satsang, que é um encontro como esse aqui, mais longo, e eventualmente mais algum outro processo, né? O próximo processo, 2 processos que eu vou fazer e uma Oneness Meditation agendados, vai ser agora em setembro, já no dia, acho que no dia 15 de setembro, logo depois do feriado, e vai ser em Recife. Então, quem for da região, né, do Nordeste, das cidades vizinhas, das cidades próximas, está convidado a se inscrever. Já tem forma de se inscrever. Se não souber como fazer, me escreve diretamente que eu encaminho, né? E gostaria de ver bastante gente participando lá em Recife, que é um lugar
muito energizado, né, da região do Nordeste. Recife, João Pessoa, Salvador, Sergipe, Aracaju, então Fortaleza. Vira e mexe a gente vai dando uma visitada nessas cidades para oferecer processos da Diksha e da Oneness Meditation. E especialmente a Oneness Meditation, que é a minha atividade mais importante. Tá bom? Então, namastê, gratidão pela presença, pelas perguntas. A gente se encontra daqui a alguns minutos para receber a Oneness Meditation. Procure estar todos presentes, porque é parte integrante aqui do encontro. Tá bom? Faz parte. Namastê.